Boa noite a todos. Muita alegria, estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos aqui presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy vai tocar ligação de Bezerra de Menezes, então, por favor, deixar desligado, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor está chegando ao final do ano, né? E nós temos aí no apagar das luzes para as cestas básicas, e nós no final do ano entregamos 3 cestas básicas para as famílias, porque é para dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nós ainda estamos lá com a entrada do salão, as sacolinhas com as listas das cestas básicas. Quem puder colaborar com uma cesta inteira, com uma sacolinha, ótimo, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Por favor, nos ajude, porque são para 3 meses. Então, realmente é muito alimento. Ah, Jefferson, fica difícil trazer o alimento? Se quiser e puder ajudar financeiramente, entre em contato ali na livraria, faz uma doação que eles direcionam para assistência social. Não quero, não posso, faz uma prece para que a gente possa conseguir atingir a meta mais uma vez, tá bom? E amanhã e domingo nós teremos o nosso bazar beneficente de Natal aqui no Paz e Amor. Então, amanhã, do meio-dia às 16 e no domingo, das 8 às 11 da manhã. Artesanato feito aqui pelas nossas trabalhadoras, coisas muito bonitas, feitas com muito carinho e muito capricho. Então, venham, já aproveita, compra a lembrancinha, um presentinho para o final de ano. Amanhã, sábado, das 12 às 16 e no domingo, das 8 às 11. E hoje é sexta-feira, dia que os nossos voluntários fazem coisas gostosas para nós, né? E nós temos hoje lagarto ao molho madeira, acompanhado de arroz e purê de mandioquinha. Então, já está pronto lá na nossa lanchonete. Quem quiser já leva para a janta, para o almoço de amanhã, né? Ou se estiver em casa, dá uma passadinha aqui amanhã e já leva também. Com certeza deve estar uma delícia. Eu fico imaginando já amanhã, ai meu Deus, acho que eu vou mais cedo para casa. Pessoal, acabou o trabalho, estou indo, tá bom? Hoje eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial. A nossa querida Solange, trabalhadora nossa aqui da sexta-feira e da nossa casa, vai fazer a apresentação para nós do livro do mês. E depois a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. Existem karmas criados nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação constam-se aos milhares. Na provação, ó. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Querido Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações e passes da sexta-feira, rogamos que envolva nossa querida Solange, para que ela possa, Senhor, passar tudo o que nos preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelas mídias digitais. É com grande alegria que eu estou aqui hoje nessa casa abençoada de paz e amor em Jesus, para que possamos conversar um pouquinho sobre os temas do Evangelho. Que Jesus, então, nos abençoe, nos acerene e que os ensinamentos dele fluam através de nós. Toda primeira sexta-feira do mês aqui, nós tiramos para falar sobre o livro do mês, que nesse mês de dezembro é o livro No Mundo Maior. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz e a coordenação de Emmanuel. Que trio, né? Que dispensa apresentações, traz muita seriedade, confiança e está alinhado aos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse livro é uma obra fundamental e muito necessária para a época que a gente está vivendo. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução rapidinha para que aqueles que estão vindo pela primeira vez ou que estão nos vendo pela primeira vez possam se alinhar conosco e vamos tentar colocar o livro no contexto da doutrina espírita. Jesus, quando esteve há mais de 2020 anos conosco, disse que ele iria, mas em que determinado momento viria o Consolador prometido, que ficaria conosco até o final dos tempos, nos instruindo, nos consolando, nos orientando. Essa promessa foi cumprida em abril de 1957, com a publicação do Livro dos Espíritos, que é uma codificação de Allan Kardec. Num contexto em que a ciência e a religião já estavam começando a caminhar separadamente e que nós já estávamos aptos para entender algumas questões. Então, a partir da doutrina espírita, algumas questões que o homem sempre teve começaram a ser respondidas. De onde viemos? Descobrimos que somos espíritos imortais, viemos do amor de Deus. Para onde vamos? Para a fatalidade relativa, a fatalidade que é a perfeição relativa. Por que tanta desigualdade? Por que tanta guerras, misérias, doenças, dores, sofrimentos? E aí alguns de nós faz a seguinte pergunta:
Por que eu luto tanto e não consigo nada? Por que tanto sofrimento para mim? E eu olho para o lado, o meu vizinho que aparentemente com menor esforço consegue tudo. E por que aparentemente o mal vence? Né? Então, através desses ensinamentos, a gente consegue já ter uma equação dessas questões. A doutrina ela tem como princípio Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Então, nada existe acima dele, só ele. Apresenta as leis divinas, que são imutáveis, justas, e aí a gente vai destacar a reencarnação, lei de sociedade, lei de progresso, a comunicabilidade, que é a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A gente descobre que a gente não morre, que a gente continua, e que os dois, e quem está do lado de lá se comunica com a gente, e a gente se comunica com quem está do lado de lá. A reencarnação, que fala das diversas existências corporais, e aí se a gente aceitar a possibilidade, né, para quem estiver vendo a primeira vez, e nós já temos essa certeza, se a gente aceitar a reencarnação, um monte de perguntas e uma infinidade enorme de problemas, eles começam a poder serem solucionados. Porque se eu já vivi antes, e se eu retorno várias vezes para um aprendizado, que aí é o quinto, que é o princípio, que é a lei do progresso, tudo evolui, seres, animais, nós. E o planeta evolui, que são as pluralidades, que são os diversos mundos que são feitos para que nós possamos evoluir, muita coisa já começa a fazer sentido, já começa a nos acalmar, se a gente permitir, é claro. E o sexto, que segundo Divaldo Franco, é a vivência do Evangelho de Jesus, que é a parte moral, que vai fazer o nosso caminhar mais suave, né? Quando nós começarmos a compreender. Então, quando a doutrina espírita ela fala, né, que estamos vivendo a fase de transição, que a Terra vai passar de planeta de provas e expiações, ela dá uma informação importante para a gente. Por que existe tanta desigualdade, aparente desigualdade no mundo? E que ela vai passar para um mundo de regeneração, ela explica por que dessas convulsões morais que nós estamos tendo, né? E aí ela é formada por 5 livros: Livro dos Espíritos, Livros do Médium, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, que vai tratar de como é a vida no mundo espiritual, segundo as leis de causa e efeito, como isso é tratado, e a Gênese. Aí tem a Revista Espírita e Obras Póstumas. Para contextualizar o livro, a gente vai trabalhar com o Livro dos Espíritos, a Gênese, no capítulo 2, Deus, que ele vai falar, Kardec vai desenvolver o conceito de previdência e providência divina. Nós nunca estamos sós, né? Deus sempre nos acolhe, está sempre nos amparando e está preparando o que é melhor para nós. O capítulo 17, que vai falar os tempos são predições do Evangelho, que é quando Jesus fala desses dias de transição, que haverá muitas guerras, sinais, tudo. Capítulo 18, os tempos são chegados, geração nova, que a gente fala das convulsões morais e a chegada de uma nova geração. Obras póstumas, que foi escrito lá em 1890,
E aqui eu vou ler um trechinho de Obras Póstumas, no capítulo de Regeneração da Humanidade, que é muito importante para a época que a gente está vivendo. Então, Kardec descreve lá. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções indizíveis e até entre crianças. Se a gente observar os dias de hoje, a gente está vendo que as nossas crianças, elas estão indo por desafio disso, desafio daquilo, né? Entrando em drogadição, entrando em muitas coisas que acaba levando ao suicídio. E aí ele fala, a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que mesmo antes de morrerem estarão riscados dos números dos vivos. E aí se a gente evocar a lembrança das Cracolândias, aqueles nossos irmãos já hebetados, andando praticamente de um lado para o outro, sem rumo, sem conhecimento do que está se passando. Nossos irmãos que vivem em situação de rua, que muitas vezes por negligência nossa do Estado, ou por rebeldia deles mesmos, passam de um estado de sofrimento tal, que chega uma hora que eles já estão tão embetados que eles não sabem nem em que época que eles estão. Né? Então, e aí a gente vai entrar no contexto desse livro. Ele foi publicado em 1947, composto de 20 capítulos, e é uma obra que tem seriedade e relevância porque ele vai tratar de temas como o amor, a importância do amor, a gênese da loucura, tanto a loucura patológica como a loucura causada por nós mesmos. Ele vai estudar o cérebro, como o cérebro ele é afetado por comportamentos morais negativos, equivocados, causados pelas desobediências às leis morais ou a vivência totalmente material. Então, no capítulo 3, ele fala da casa mental, ele traz elucidações preciosas sobre o cérebro, inclusive ele fala das 3 casas, né? Da importância do cérebro primitivo que a gente tem, que tem um lado bom, que traz o lado que vai manter a nossa sobrevivência, que é a questão do perigo, a questão do medo, que é para a gente, né? Questão de fuga, porque se a gente não tivesse medo de nada, não tivesse, né? Que são os automatismos do andar, do falar, né? Tem a questão também do córtex cerebral, que é o córtex que a gente deveria estar usando hoje, né? Na parte da reflexão, que traz uma conexão maior com a parte divina que nós temos. O capítulo 5, que é o poder do amor. E o capítulo 20, que é no lar de Cipriana, que é um ser totalmente voltado para o amor. Então, é uma obra que ela traz ensinamentos profundos nos seus capítulos. E aí eu vou tornar repetitivo, que é o contexto de loucura que a gente está vivendo hoje na sociedade, na família, no mundo e até no nosso modo íntimo. E aí a gente novamente reforça o número de suicídio que está tendo hoje. A obra ela fala sobre afetividade, os vícios, a loucura pela criminalidade, astúcia, que como Joana de Ângeles diz, que a astúcia é a mãe da loucura. O suicídio direto, indireto. O aborto, que muitas vezes a criatura enlouquece. A gente aqui não vai falar de situações complexas, né?
porque tem muita situação que é complexa, de dor, doenças complicadas, mas que a pessoa teria condições de lidar. Então, ela tanto provoca o aborto, e nessa ânsia de buscar, às vezes ela, na maioria das vezes, ela complica o cérebro, a questão dos hormônios, a questão... E às vezes até provoca doença, em que ela provoca a morte do ser e acaba indo junto. E hoje a gente vê a loucura através do sexo em desalinho, drogas, fofocas, gente. Se vocês soubessem o que a maledicência e o que a fofoca causam no cérebro, tanto no cérebro físico como no cérebro espiritual, porque nós temos, sim, órgãos espirituais no perispírito, que o Livro dos Espíritos traz, que nós somos seres triplos, o espírito, o perispírito e o corpo carnal. E quem leu Nosso Lar sabe que André Luiz, quando chega lá no umbral, ou ele desencarna, o que ele tem? Ele tem fome, ele tem sede, ele respira. Então, nós temos órgãos, sim. Pelo o vício em adrenalina, perversidade, vingança, a vida totalmente material, né? E agora a gente tem duas questões que as pessoas estão discutindo muito, que é o suicídio assistido e a questão da eutanásia legalizada. Então, se as pessoas tiverem a informação, se as pessoas souberem que a morte não existe e que a partir da morte do corpo físico, elas vão chegar do outro lado e vivas, isso já dá uma frustração enorme. E aí elas vão ter que tratar com essa frustração, com problemas que elas tinham, porque muita gente vai embora, quer o suicídio assistido, porque se revolta com a condição da velhice, com a condição da doença, com a condição de... Outro dia, sem julgamentos, mas um ator famoso, ele disse, olha, eu acho bom saber que vai existir essa opção, porque eu não me casei, eu estou entrando na velhice, eu não sei como vai ser como será, se eu achar que vai ficar ruim para mim, né, por alguma doença, porque também você não pode ir, no caso do suicídio assistido, por nenhum motivo fútil. Eu vou embora, não vou passar por isso. Ou então, eu vou me suicidar porque não quero passar por isso. E a reencarnação é muito preciosa. Então, para dar um pouquinho de sentido a tudo isso, eu vou falar que essa obra ela é uma obra complementar à doutrina espírita. Então, o que a gente lê na doutrina espírita, eles desenvolvem, tem a história e tem o conceito da doutrina espírita. Então, vou falar um pouquinho sobre o capítulo 13, que é psicose afetiva, que tem questões profundas, inclusive a do suicídio. É a história da Antonina, que a Antonina ela vem ao mundo, ela já cedo, ela fica órfã de pai, tem que trabalhar para sustentar a mãe, depois a mãe falece, agora ela fala, agora eu vou cuidar de mim, mas ela tem uma irmã, ela abdica dela e vai cuidar do casamento da irmã, que já está em vias. Quando ela pensa que ela vai cuidar dela, ela descobre que a irmã casou com uma pessoa ligada à bebida, então que a vida da irmã com filhos estava muito difícil. Ela resolve ajudar a irmã nesse contexto, porque o marido era agressivo, agredia a irmã, agredia as crianças. E, nesse meio tempo, ela conhece um rapaz
que também tinha a mesma idade que ela, estava passando por alguns problemas, eles se afeiçoam e ela decide ajudá-lo a terminar a faculdade de medicina. E quando ele se forma, ela pensa que tudo está garantido para ela, que ela vai começar a viver uma vida mais serena, que ela sempre teve a vontade de ter um lar, filhos para ela mesma. Ele olha para ela e fala: não, você não corresponde à minha atual situação. Eu preciso de uma mulher de um nível mais elevado, você não corresponde, eu não posso andar com você. Então eu preciso de uma mulher do meu nível. E ele se casa com uma pessoa mais aquinhoada financeiramente. E aquilo causa uma decepção tão grande nela que ela decide, ela fala: eu não quero mais viver. Não quero. E ela decide que ela vai embora pelo suicídio. E prepara tudo para se suicidar. Então, na noite que ela vai se suicidar, ela é atendida pelo André Luiz e o Calderaro. Eles vão atender. Então, a primeira informação que eles dão é que eles falam: nossa irmã que trabalha para o bem, ela está equivocada e ela quer ir embora. Então, quando eles chegam, né, eles foram contatados pela mãe dela, Mariana, e o Márcio, que era um rapaz ligado a ela por questões de afetividade, de vivências anteriores. Então, a primeira coisa que eles reparam é no efeito do cérebro dela, que apesar de ser uma pessoa que trabalha para o bem, ela atende a irmã dela e coisa, ela estava totalmente em desequilíbrio causado por desespero. E esse desespero fez que todos os centros de força dela fossem desorganizados. E eles observaram também a presença de muitas entidades infelizes no lar dela, porque ela se vitimizava. Então, a primeira providência que foi feita foi fazê-la dormir, e à noite, pelo desdobramento de sono, a mãe dela acessa ela, e a primeira coisa que ela fala para a mãe dela, ela fala que ela não quer mais viver, para a mãe dela ajudá-la a não voltar mais para o corpo. A mãe dela fala para ela ter calma, aproveitar a chance de recomeço e dos serviços renovadores. Mas mesmo assim ela não quer, ela é renitente e ela fala que ela quer o suicídio. Aí vem o Márcio, e aí o poder do amor. Conforme ele vai falando, ela vai reconhecendo, e ele vai falando para ela do problema que ela acarretaria se ela cometesse o suicídio. Tanto para ela, quanto para o Gustavo, que era o ex-noivo dela, porque aí ele seria co-participante desse suicídio. E que se ela amasse mesmo ele, do jeito que ela fala que ela ama, ela procuraria se melhorar, porque de tão equivocado que ele estava, ele teria uma vida fatalmente cheia de amarguras, e aí futuramente ela teria conteúdos para poder ajudá-lo. De que ela estava sendo muito ingrata, porque ela nunca foi esquecida. Ela sempre recebeu o amparo da divina previdência, e que apesar de sentir-se desamparada, ela nunca teve problemas maiores, e eles estavam ali por ela, e esperando por ela, né? E aí, na página 194, ele faz um esclarecimento, que eu vou ler rapidinho. Ele dá a solução para ela e faz o convite. Por que ela não poderia ter um lar em alguma situação passada? Ela não soube respeitar o lar, não soube,
E que às vezes, muitas vezes, tem pessoas que forçam tanto a situação, elas acabam se casando, às vezes, com uma mesma pessoa, mas não resolvem aquela questão, ela comete o mesmo problema, ou então ela acaba em situação melhor. Aí ele fala para ela: declaras-te deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não recenseastes as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes ter incapacidade de abraçar os pequeninos de Deus, porque ela queria um lar para ela, filhos dela mesma. Mas por que tamanho exclusivismos para os rebentos consanguíneos? Não enxergastes até hoje as crianças abandonadas? Nunca vistes os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mães de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? Profundo, né? E a partir daquele momento ela entendeu o que é o amor divino, o que era aquela reencarnação para ela, a oportunidade bendita, e ela entendeu que apesar das dores que ela ia sentir por não ter um lar dela, a vida dela teria sentido e significado se doando para todos. Então ela acorda no corpo alegre. Aí tem a bênção do esquecimento, porque eles falam que se ela se lembrasse disso, ela poderia enlouquecer de tanto amor, de tanta alegria, e ela acorda renovada. O que nós queríamos passar, e não sei se conseguimos passar, é esse amor, esse amparo da providência e previdência divina por nós. Qualquer situação, nunca estamos sozinhos. Sempre somos levados para esclarecimento, para reencontros, porque muitas mães perdem os filhos, né? Não perde, mas acha que perde. Então, ela, em desdobramento, ela é levada para confortar essas crianças. A gente encontra com os nossos queridos que já foram. E Deus sempre vai nos amparar e vai nos trazer tudo o que nós precisamos. Kardec diz, através do Espírito de verdade, que é Jesus: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Informação, conhecimento, estudo, é uma parte importante para nós, porque vai acalmar os nossos corações. Fica o convite para que vocês possam ler, porque lendo, vocês vão acionar a parte da emoção, a parte do cérebro, e vão entender que o amor sempre prevalece, que o amor de Deus sempre prevalece. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, e que sejamos muito felizes, graças a Deus. Vamos agradecendo a nossa amiga, que nos trouxe tantas informações, não é? Com esse livro, No Mundo Maior, que ela leve de nós um pouquinho do nosso amor para ela distribuir junto aos seus queridos. Assim iniciamos a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você aí de casa está conosco por primeira vez, que possa estar outras, porque é uma oportunidade ímpar estarmos reunidos sob as bênçãos de Deus, sob a proteção de Bezerra e Eurípides, dois espíritos que cuidam de nós nessa casa de paz e amor. Somos uma pessoa cômoda quando chegamos aqui, e depois do tratamento,
se participarmos dele, se nos permitirmos sermos tratados, sairemos bem melhores. Assim, vamos vibrar, como sempre a gente faz primeiro, para nossa família universal. Nossa família anda tão doente, temos sido inquilinos desse planeta tão descuidados, que nesse momento de oração, juntos, fortalecidos, portanto, uns com os outros, vibramos para o planeta azul, as suas belezas, as suas possibilidades que nos dá para crescermos, como tão bem hoje a Solange trouxe para nós no comentário do livro do mês. Vamos pedir, principalmente, por aquelas pessoas que hoje não terão um prato de comida, um copo de água limpa, um teto para se abrigar, uma família. Enfim, valorizemos tudo aquilo que nós já temos. Bem verdade que são conquistas espirituais, que fazemos cada um, mas temos a ajuda do nosso anjo guardião, esse espírito que quase não lembramos de agradecer-lhe por tantas bênçãos que ele nos dá. Com ele vamos vibrar agora para a nossa família consanguínea. Vamos adentrando pela porta principal da nossa casa e levando para cada canto e recanto essa paz que agora nos envolve, com a presença dos benfeitores espirituais da nossa família, para que todos possam receber a sua cota de amor, de equilíbrio, de saúde física, emocional e espiritual. Assim estamos preparados para o nosso passe. Nesse momento, o médium que se preparou amorosamente virá em nosso benefício. Mantenha-se ainda de olhos fechados. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que ele recebe das altas esferas espirituais, dessa casa de paz e amor, da proteção de Bezerra de Menezes e de Eurípides Barçanufo. Eles e todo esse exército de paz, vem em nossa busca, nos envolvendo intensamente. Envolve o nosso corpo espiritual, em nossos centros de força, que são como portinhas em pontos estratégicos do nosso corpo, para trazer o benefício para nosso corpo espiritual e nosso corpo físico. Uma luz branca e brilhante nos envolve, da cabeça aos pés, renovando os nossos pensamentos. À altura da nossa garganta, onde temos o aparelho fonador, aparelho que nos distingue na natureza, onde nós podemos utilizar a palavra para orientar, para esclarecer, para conduzir ao bem. Que essa luz azul prateada aí permaneça nos ajudando na saúde física igualmente. Agora, vamos com uma luz rósea, amorosa, que envolve nosso cardíaco, a região do nosso coração. É uma luz quentinha que só o amor pode aquecer, que nos aconchega, que retira mágoas, que é um dos piores sentimentos que podemos albergar em nosso coração. Vamos pedindo pela paz do nosso coração, para que nós possamos viver em paz, conosco e com o nosso semelhante. Viver com esperança, com o amor incondicional
Ama porque ama, sem ter uma razão, como Jesus faz conosco. Deixando essa luz aí agindo em nós, vamos buscar um verde esmeralda, uma luz belíssima, que vai envolver o nosso estômago, vai trazer benefícios, tanto físicos quanto emocionais. Porque às vezes é o ponto primeiro a se chocar conosco, quando estamos magoados, estamos tristes, levamos um baque da vida, como dizemos. Esse verde vai tirando essa luz escura que albergamos na região gástrica, deixando aí esse verde belíssimo, que vai beneficiar não só o estômago, os intestinos, que são o segundo cérebro do ser humano, importantíssimos, o fígado, o pâncreas, o baço, todos esses órgãos importantes, os rins, as suprarrenais, a bexiga, os órgãos reprodutores. E vamos sentir que estamos todos iluminados, protegidos e amparados para aquilo que viemos buscar hoje. Da cabeça aos pés, uma cúpula protetora nos envolverá durante toda a semana. E se lá fora fraquejarmos, que possamos lembrar desse momento e entrar novamente na sintonia do bem. E como eternos pedintes que somos, vamos agora pedir pelas nossas águas, que elas possam ser pelos espíritos especializados dos laboratórios espirituais, que buscam na natureza que é farta os elementos necessários, que vai ser utilizado individualmente para cada um na sua água fluidificada. Se você hoje não trouxe a sua garrafinha ou não deixou-a preparada, um copo de água pelo menos, faça isso antes de dormir. Lembre-se desse momento. Entre nessa sintonia do bem. Entre na sintonia dos espíritos especializados da fluidificação. E assim, faça uma prece. E a sua água igualmente poderá ser fluidificada. E você vai utilizar essa água como remédio espiritual que é. Nunca dispensando os remédios físicos. Assim, ingira os seus remédios necessários que o médico lhe indicou com o uso da água, que pode ser acrescentada, e assim mantermos sempre durante toda a semana, até um próximo tratamento. Assim agradecidos por toda essa noite de muita paz, que lutamos para chegar até aqui, que ouvimos o Evangelho, a palestra, que vibramos pelas nossas famílias, que vibramos por nós, que recebemos o passe. Só temos a agradecer ao nosso Pai, que está no céu. Quando Jesus nos uniu a Ele, nos ensinou a orar e nos igualou a Ele, quando disse: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixei cair ante a tentação, antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Antes de ir embora, a Sandra vai acender só um pouquinho de luz. Nós vamos sortear um livro. Aí a gente pergunta, quem faz aniversário no mês de dezembro?